ready now, your heart and mind. Come into my rest, and oh, let your faith arise, and lift up your weary head. I am with you wherever you go. To the left, but keep your eyes on me. You will not be shaken, you will not be moved. Oh, I am the hand to hold, I am the truth, I am the way. Yeah. Just come to me, come to me. I'm all that you need. Boa noite, gente! Boa noite, gurias! Boa noite, gurias e gurizes, nossos gurizes por aí. Tudo bom, meus amores? Boa noite, meus anjos, queridas da minha vida! Então, bom, vamos começar perguntando se temos pessoas diferentes aqui hoje. Boa noite, meus amores. Bom, vou começar dando boa noite, como eu sempre faço, tá? Então, boa noite Alcione Darian, boa noite Aline Copati, boa noite Altieres, boa noite Amilca, boa noite Ana Honório, boa noite Ana Samamed, boa noite Ana Zanetti, boa noite Angélica, boa noite Ana Soares, boa noite Araceli Sardinha, boa noite Bruna, boa noite Brunelli Paz, boa noite Carla Betim, boa noite Carminha Cabral, boa noite Carolina, boa noite Cida Criuco. Boa noite, Cris, outra Cris Pimentel, Cristiane Holanda, Cristine Bobsin, boa noite, Denise, boa noite, Daisy, boa noite, Dick Verônica,
boa noite, Dick, Natália Teixeira, diretora Muriel, diretora Ana Gláucia, diretora Karina Reis, diretora Ládia Paranhos, diretora Ana Maria, diretora Rogiana Barbosa, boa noite, Dirce, boa noite, diretora Janete, me perdi aqui, peraí, diretora Regiane Barbosa, Dirce, Janete, diretora Tatiane, boa noite, Dinha, Edilaine, boa noite, Edivânia Pereira, Eliane, Elizabeth Marise, da diretora Marise, provavelmente, Felipe, da diretora Ládia, Gabriela Lima, do Rio de Janeiro, boa noite, Gisele, outra Gisele com Y, boa noite, Hanna, boa noite, Ivana Mello, oi, Ivana, boa noite, Jéssica, boa noite, Ju, do diretor John Lee, boa noite, Juliana Gatelli, boa noite, Jussara Teixeira, boa noite, Cadija, boa noite, Kátia Monteiro, boa noite, Larice, boa noite, Lilian, outra Lilian, Luciana Reis, boa noite, Luma Guelba, boa noite, Maria Fernanda, Melisa Teixeira, boa noite, querida, boa noite, Neide Santos, Neuci Frank, Neuza, Paloma, boa noite, Patrícia Morgan, Poliana Azevedo, Pri, a Rafaele, Regiane, Rosana, Rosane, Rosângela Gonçalves, nossa GoGive, Ruth, Sabrina, da diretora Rafaela, boa noite, Sandra Lepkowski, boa noite, Cídia, Silmara, Silvana, Silvânia Matos, Soraya Gonçalves, Suelen Oliveira, Tamara Bourguignon, Tanine, da diretora Juliane, Wanda, Vera Pimentel, Valquíria de Alencar e Vanderleia. Muito boa noite, gente. Então, esse fechamento aí, quente, 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 como diz a nossa querida Isolda, né? Maravilhoso, gente. Como é que tá o fechamento, gurias? Colegas diretoras, como é que tá? Então, né? Nas últimas, mas só termina quando acaba, né? Ainda temos amanhã, muita coisa pode acontecer ainda, né? Então vamos com fé a caminho do nosso fechamento. As pessoas que não estão escutando, por gentileza, vocês orientem que elas saiam e entrem novamente, porque aqui no meu tá tudo ok, tá? Bom, tudo bom, Vera? Gurias, eu tô vendo que tem algumas pessoas na sala que nunca assistiram o meu treinamento, tô certa? Tem pessoas novas aí, né? Então, temos pessoas que nunca me assistiram? Tá, ok. Então eu vou contar bem rapidinho a minha história, tá? Agora em julho eu estou completando 5 anos felizes de Mary Kay, né? E então, entrei há 5 anos atrás, gurias, num momento bastante difícil e conturbado da minha vida, que foi a minha separação, né? Eu sou professora de dança do ventre e dança indiana, e na época eu trabalhava só com danças mesmo, né? Só dava aula, produzia eventos, shows e tal. Então, quando eu me separei, o meu nível financeiro caiu bastante, né? Eu me vi sozinha com meu filho pequeno, e aí, gurias, a primeira coisa que acontece, a gente fica com a nossa autoestima bem baixa, né? E eu nunca usei nada, nunca usava nada de maquiagem, nem usava maquiagem só pra dançar, de resto, porque tava sempre com o rosto sem nada de maquiagem, e não usava nada de produto de tratamento, porque eu sou uma pessoa muito alérgica a muitas coisas, né? Então, o que aconteceu, né? Eu fui procurar uma dermatologista, que é isso que toda pessoa que tem alergia faz, né? Não vou usar qualquer produto, vou procurar uma dermatologista. E na verdade estava também bem descontente com a minha pálpebra, né? Queria fazer uma intervenção cirúrgica, fazer uma blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra, né? Queria saber o orçamento e tal. Eu cheguei lá e fiz a minha consulta, e ela me fez um orçamento muito, muito, muito caro para mim, pro meu bolso, para aquele momento que eu estava vivendo. Então eu voltei para casa bem chateada mesmo, né? E aquelas coisas de Deus, né? Exatamente neste momento, me liga a Amanda, que era uma colega minha de dança,
falando que ela tinha entrado para a Mary Kay, que ela estava numa multinacional e estava super feliz com os produtos e queria me mostrar. Bom, aí eu disse para ela que ok, que ela viesse me mostrar, mas que eu provavelmente não ia comprar nada porque eu sou alérgica a tudo e os produtos dela iam me dar alergia. Mas que enfim, que eu poderia experimentar, que não teria nada contra, né? Então, aí ela veio, fez uma facial comigo bem completa, eu me apaixonei pelos produtos, né? Vi resultado na hora, não tive reação alérgica nenhuma, né? E só que teve aquele porém, né? Eu disse pra ela, olha, Amanda, eu adorei tudo, quero tudo, porém, não tenho grana agora para investir nisso. Tô me separando, né? Fica mais difícil e tal. Então, a Amanda me ofereceu a oportunidade de negócios para mim consumir os produtos com desconto. E eu entrei, gurias. Entrei no negócio primeiramente porque eu queria consumir os produtos com desconto. Mas o que aconteceu, gente? Eu recebi a minha caixa e eu sou muito, nesse ponto, assim, analítica mesmo, né? Eu resolvi, quando eu recebi a caixa, eu li tudo. Eu li Caderno Carreira, eu li o Guia da Consultora, eu acho que eu li até as fórmulas dos produtos, eu li, né? Eu li tudo, eu assisti vídeo e tal, e eu me impressionei muito com as possibilidades de ganhos da carreira. Eu pensei já de cara, eu digo, nossa, esse negócio é muito bom. Mas eu estava assim, nesse período da minha vida, eu não poderia me dedicar tanto a isso. Se bem que pelo meu entusiasmo, eu acabei fazendo 6 inícios no meu primeiro mês de consultora. Então, já arranquei como um líder de grupo, né? Então, com as vendas também, o que acabou acontecendo foi que eu vendi muito pelo meu entusiasmo. Apesar de não conhecer muito os produtos, eu falava para as minhas clientes, para as minhas alunas, para as minhas colegas de dança, com tanto entusiasmo que eu vendia muito e vendia fácil, né? Muito fácil. E aí, a Mary Kay veio resolver o segundo problema da minha vida naquele momento, que era aumentar a minha renda, né? Eu tinha que necessariamente diminuir o meu ritmo de aulas e de shows, né? Então, porque eu precisava ficar mais tempo com o meu filho. Ele era pequeno ainda, eu tinha que dar atenção para ele. Ele ficou bem traumatizado com a separação, então eu realmente precisava estar com ele de manhã e à noite, né? Então eu trabalhava só no horário que ele tinha aula, que era à tarde. De noite eu dava aula em casa, né? Então, ok, eu estava sempre por casa, mas mesmo assim tive que diminuir bastante o ritmo. Então, como eu vivia da dança, né? Mary Kay eu vi que eu fazia em menos tempo e eu ganhava muito mais dinheiro. Então, fui substituindo cada vez mais Mary Kay. Hoje, Mary Kay é totalmente 100% da minha vida, né? Eu vivo de Mary Kay hoje, né? E sou muito feliz, né? Nesse meio tempo, gurias, eu passei por altos e baixos, como todo mundo passa. E tive baixas mesmo, né? Passei por muitas baixas, tá? Passei por todas as fases que vocês já devem ter passado ou que estão passando, tá? E a gente, volta e meia, passa, a gente não para de viver fases, né? Dentro de qualquer negócio, tá? Hoje a gente assistiu uma série de vídeos e eu comecei com o vídeo do segredo, né? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o poder da nossa mente, né? O segredo, não sei se vocês já assistiram, né? Oi, Karen, tudo bom? Já vou dar os créditos. O filme Segredo, não sei se vocês já assistiram, ele fala muito em pensamento, né? Ele fala que a gente atrai para a vida da gente tudo aquilo que a gente pensa. Mas não é tão simples assim, gurias. Se fosse simples assim, seria maravilhoso, né? Só pensar. Na verdade, é um conjunto de reações, né, internas que envolve sentimento, além do pensar, do imaginar, né? Mas o sentir também, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu desenvolvo esse tipo de técnica já há 4 anos. Na verdade, a Mary Kay me trouxe muito esse mundo, né, da visualização. A própria Mary Kay Ash no livro fala muito, né? Se você quer, você pode, né? E eu fui cada vez mais
entrando, né, nesse mundo da conquista da nossa realidade através daquilo que a gente mentaliza, daquilo que a gente sente, tá? Então, esse treinamento foi uma contribuição da minha querida Karen Pinarossa, não sei se eu disse certo o nome, né? A Karen é uma diretora, colega nossa da área da Patrícia, e ela deu esse treinamento na quinta passada, achei muito legal o treinamento dela, né? E ela me autorizou a reproduzir para vocês, tá? Disse certo, Karen? Ô, sobrenome! É Peñalosa, muito bem, agora sim, tá? Então, gente, a gente vai falar então um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, a gente falando em segredo, né? Eu costumo dizer aqui no treinamento sempre, né? Que a gente, quando tá na condição de consultora, até mesmo como diretora, né, gurias? Diretora recém-formada, enfim. Às vezes a gente olha o sucesso de algumas pessoas, né? E fica se perguntando, né? Mas qual é, afinal, o segredo daquela pessoa, né? O que ela faz que eu não faço? O que ela tem que eu não tenho, como diz a música, né? E, então, qual será que é o segredo de iniciar, o segredo de se desenvolver dentro da carreira, o segredo de se tornar uma consultora top em vendas, top em inícios, né? O segredo de desenvolver uma unidade top, né? Qual será o segredo disso, né? O segredo, né? A gente quer sempre aprender, assim, alguma técnica, tem que existir alguma técnica para atrair pessoas, né? A gente às vezes quer saber, né, como é que algumas consultoras têm mais sucesso do que a gente. Então, a gente fica procurando essas fórmulas mágicas, né? E, gente, na real, não existe, né? Não existe fórmula mágica. Tá tudo na mente da gente, né? Tá tudo na cabeça da gente, né? Então, o nosso maior desafio para iniciar, ou para fazer o nosso time iniciar, bombar, é a mente acreditar que você pode, tá? Aí tem um trecho do livro A Arte da Guerra, que diz: os soldados vitoriosos vencem primeiro e em seguida buscam a batalha. Olha que interessante, né? Os soldados vitoriosos, primeiro eles vencem na mente dele, e depois eles buscam a batalha. E os soldados derrotados lutam primeiro e depois buscam a vitória. Ou seja, eles não pensam, eles não planejam, eles não querem a vitória. Eles vão sem preparo nenhum ao bel prazer da sorte, digamos assim, né? Então, antes da técnica, a gente precisa sair do mundo dos medos, das falhas e dos erros. Num dos vídeos aí que a gente colocou, que eu coloquei aí para vocês, a gente fica bem claro, né, essa questão que o medo, ele embota, ele paralisa, né, ele não nos leva a lugar algum, né. Quando a gente só olha para os medos da gente, a gente aumenta esse bicho-papão numa proporção, meu Deus, né, gigantesca, né? Pai, coitada, a Edilane tá sem som, gurias, pobrezinha. Mas eu acredito que seja o PC dela, a conexão dela que não deve estar legal. Vocês podem dizer para ela tentar, eu não sei se ela tá no Google Chrome, mas ela pode tentar o Explorer ou o Mozilla, que às vezes, tentando outra, a pessoa consegue entrar, né? Tentando outro provedor. Certo? Tá, bom, vamos adiante, né? Então, gurias, a gente precisa conhecer os nossos medos e procurar superá-los, mas não ficar olhando para eles, certo? Então, assim, ó, sair do mundo das falhas, dos erros
e olhar para aquilo que nós temos de bom. Qual é o teu potencial, né? Aquilo que tu tem, que tu é boa em fazer. Não fica olhando aquilo que tu não consegue, aquilo que tu não faz, né? Porque assim a gente cria uma onda de influência, né? A psicóloga Rosalia Schwartz é uma gaúcha aqui, uma psicóloga gaúcha, talvez algumas de vocês conheçam. Ela desenvolve um trabalho aqui no Sul, tá? E no Rio de Janeiro também ela já está desenvolvendo um trabalho bem legal lá. Volta e meia ela está lá dando seminários e palestras e cursos, né? Mas enfim, a Rosalia, ela ensina que, segundo a neurociência, todo o ser vivo tem biofótons que são luz, né? Então, não tem nada a ver isso com acreditar em Deus, em religião, é ciência pura, tá, gente? É claro que o que a gente vê, assim, né, no vídeo do segredo, por exemplo, né, a gente vê muito essa história do segredo relacionada à religião, né? Porque é justamente a fé, o ato de confiar, o ato de acreditar, é que nos possibilita a realização das coisas, né? Então, traduzindo isso para física quântica, né, para neurociência, né, também dá para dizer que isso é de certa forma uma fé inabalável, né, uma crença absoluta de que as coisas vão acontecer da maneira que a gente quer, porque a gente não explica isso, né? A gente simplesmente crê, né, que vai acontecer, que as coisas vão se desenvolver e acontece, né? Então, a Rosalia, ela explora esse mundo da neurociência, tá? Ela diz que se tu aprender a cultivar o teu potencial, a tua capacidade cerebral, tu pode ativar do teu cérebro para conseguir tudo aquilo que tu quiser. E, gente, isso não é o que está lá no vídeo do segredo. Não é exatamente isso que aqueles personagens lá do filme, né, que escreveram o livro, que são estudiosos do assunto, são, enfim, terapeutas e escritores, né, e tem físicos ali no meio também e tal. Aquelas pessoas todas, elas sabem, né, que o nosso cérebro funciona desta forma, né, que a gente consegue tudo aquilo que a gente visualizar, que a gente pensar, que a gente projetar como imagem constantemente na nossa vida, né? Juntando isso ao sentimento, porque essa é uma parte muito importante, né, da nossa materialização das coisas. Tem que colocar um sentimento, né? Então, quando a gente fala do cartaz de metas, né, sempre que a nova consultora entra, a gente fala, passa a proposta para elas, olha, faça o seu cartaz de metas, explica como é que faz e tal, né? Porque a figura, né? Eu gosto o meu cartaz de metas, na verdade, ele está espalhado pela casa inteira, eu tenho figuras espalhadas pela casa inteira, e eu tenho números também, porque os números para nós da Mary Kay é muito importante, né? Principalmente para nós diretores, para diretores em qualificação, né? A gente precisa dos números, né? Então, eu espalho os números que eu estou buscando, que eu estou querendo, pela casa inteira. Então, onde eu vou, tem lá os números que eu quero chegar, né? E mais do que isso, todos os dias eu olho o meu cartaz de metas, né? Mas só olhar não adianta, gente. A gente precisa parar naquele momento. Então, o que eu faço pela manhã é assim, gurias, eu acordo, eu faço as minhas orações, né? E eu paro alguns minutos consideráveis, pelo menos uns 10 minutos, aonde eu fico vivenciando o sabor da conquista, né? Então, eu me visualizo no carro rosa, eu me visualizo no palco do seminário, recebendo os reconhecimentos,
eu sinto a alegria de compartilhar com a minha equipe as conquistas, né? Eu me vejo assim, dizendo para elas, a gente conseguiu, a gente bateu a meta, uhul, sabe? Eu vejo, eu começo a rir sozinha, eu fico feliz com aquilo ali, né? Eu faz muito tempo, louca, parece uma louca, né? Faz muito tempo, gurias, que eu na porta do meu quarto, eu tenho escrito, minha unidade é top, né? Desde antes de eu ser diretora, já tinha, né, escrito, minha unidade é top. E o que vocês acham que a minha unidade é hoje, gurias? A minha unidade é top, tá? Porque é isso aí, eu vou projetando, é claro que tudo está junto, né? Porque você projeta, você visualiza, você sente, né? E você trabalha, tem a atitude para buscar isso, né? É fundamental esses componentes. Não adianta só ficar sonhando, né? Ficar lá, ai, que maravilha, né? Sonhando que tu conquistou, que tu tá vivendo a emoção e a alegria de ter conquistado, se tu não tomar nenhuma atitude. Isso a gente fala sempre nos nossos treinamentos aqui, né, gente? Então, dá muito certo, com certeza, gurias, dá muito certo. Tem que fazer, tá? Então, saia do mundo das falhas e dos erros e cultive o seu potencial, porque assim nós vamos criar uma onda de influência. Aprenda a ter apreciação por si mesma e você estará no nível da coragem e neste nível você tem poder. Então, quando a gente está lá no nível do medo, gente, né, a gente não consegue atrair coisíssima nenhuma. A gente, como, né, partículas de biofótons que a gente emite são muito pequenas, muito baixas, então a gente fica sem luz total, né? Aquela pessoa assim, e a gente vê muito, né, gente? Vê muita gente, as pessoas que estão naquele espaço da queixa, de colocar a culpa e a responsabilidade da infelicidade delas, né, e dos fracassos dela em alguém que não seja ela mesma, né? Aquelas pessoas que estão sempre reclamando, aquelas pessoas que estão sempre, enfim, né, provocando, semeando discórdia, né? O que vocês acham, né? Porque são níveis assim, medo, raiva, frustração, né? Culpa, todos são níveis de sentimento que emitem muito pouca luz. A pessoa fica meio trevosa mesmo, né? Fica meio urubu, né? Urubeia, total, né? Então, quando tu tá nesse nível da urubeia aí, tu não atrai nada, nem mosquito da dengue. Tá? Nem nada, tá? Não pega nada, nem gripe, certo? Então, a gente precisa se dar conta de qual estado emocional que a gente está vibrando, entendeu? É bem isso, assim, o exercício não é fácil, gurias. Então, não é fácil, a gente precisa só parar e se perguntar, o que é que eu estou sentindo agora? E no momento que tu detecta o que tu está sentindo agora, tu vai saber quanto de luz tu está emitindo. Né? E o importante de tu te dar conta disso é que tu tem todo o poder sobre ti mesma e tu vais reverter, mudar esse estado de espíritos no momento em que tu parar para respirar. Tá? Então, a nossa respiração, quando a gente para, respira profundamente, calma e lentamente, o que ela faz? Ela acalma as nossas emoções. É ou não é verdade, gurias? Quando a gente está discutindo, quando a gente está nervosa, o que acontece? O coração acelera, a gente começa a ter uma respiração mais ofegante, né? E quando tu para e respira, parece que tu volta pro corpo, né? Tu te centra, né? Tu volta a fazer contato com Deus. Né? Eu, como acredito muito nessa força maravilhosa que é Deus, que está sempre com a gente, né? Eu digo que a respiração te bota em contato com Deus diretamente,
né? E quando a gente para e faz essas respirações mais profundas, experimenta fazer isso agora. Respira. Então dá uma paz interior. Dá ou não dá, gurias? Né? Então, todas as situações da nossa vida, para a gente poder enfrentar, a gente precisa dessa paz e dessa serenidade, tá? Então, a paz e a serenidade é o primeiro passo ali para te começar a ter ciência de que os teus sentimentos estão melhores, e quando tu tá nessa paz, nessa serenidade, tu começa a emitir mais luz, né? Felicidade, alegria, né? Entusiasmo, todas essas coisas emitem muita luz, né? E quando a gente está emitindo essa luz intensa, maravilhosa, cheia desses sentimentos maravilhosos, o que acontece, gurias? Acontece que tudo acontece, né? Tudo que a gente quer acontece, né? A consultora faz um pedido no último segundo para fechar a pontuação, cai uma iniciada, né? Lá, uma pessoa que tu estava conversando com ela há horas, que nunca, daqui a pouco a pessoa pega e resolve entrar com um pedidão, né? Tudo acontece, né? Quando a gente está vibrando positivamente. Então, gente, o foco, ele tem que ser tu, né? Então, às vezes a gente se perde, fica olhando a grama do vizinho, fica procurando defeito, fica procurando ver o que a outra fez, que deixou de fazer. Vamos parar com isso, vamos olhar para nós, né? O que eu estou fazendo para melhorar o meu estado de luz, né? O que eu estou emitindo para os outros, porque aquilo que eu estou recebendo é reflexo do que eu estou mandando para o universo, gente. Certo? É tudo um reflexo do que se manda para o universo, daquilo que a gente está vibrando, né? Então, quando a gente está num nível de vibração muito baixo, a gente está com pouca luz. E quando estamos neste nível de influência tão baixo, nós não atraímos nada de bom para nossas vidas. Neste nível, você só consegue fazer as coisas com muita dificuldade, com muita luta, tudo é difícil, não tem dinheiro, né? É uma batalha, tá? Então, a tua onda, ela tá muito, muito, muito fraca, tá? Por quê? Quando a gente tá sem dinheiro, ai, meu Deus, eu tô sem dinheiro, meu Deus, mas eu tô sem dinheiro. Aí tu só pensa que tá sem dinheiro, né? E o teu foco não é ter mais dinheiro? Então, por que tá pensando na falta dele, né? Pensa no dinheiro. Faz sentido ou não? Né? Então, para e pensa. Quantos minutos você se desejou hoje, né? E quantos minutos você desejou o dia de hoje? Em comparação com quantos minutos você se preocupou? Gente, claro que não é fácil isso, não é nada fácil, né? Imagina, eu tô assim, ó, fechando o primeiro trimestre do carro. Vocês acham que eu não me preocupo? Óbvio que sim, tô arrancando os cabelos, porque tá ali, né? Né? E tem as rebeldes que não faz pedido, que, né, que deixa pra última hora, tem as outras que vão lá e faz um pedidinho, e não sei o que, né? E a gente fica naquela, né? Enlouquecida, Jesus, toma conta, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segura na mão de Deus e vai, né? Confia, né? Então, é claro que a gente passa pelos momentos de angústia, de aflição, de preocupação, mas quando a gente tem esse feeling, assim, que se dá conta de que isso não vai resolver a situação e que eu tenho que focar, sim, naquilo que eu quero, então eu vou mentalizar que as minhas consultoras que faltam para fazer o pedido, que elas estão lá, já estão fazendo o pedido, eu vou mentalizar, olhar a tela do relatório da Mary Kay e ver a pontuação que eu preciso, até mais do que isso, né? E eu vou ficar muito feliz, porque eu vou chegar para as meninas e vou dizer, meio carro a gente já conquistou, gurias. Eu já me vejo fazendo isso, conquistando, né, gritando com elas e tal, com as que torcem, né, que querem muito que o time cresça, né. Então, é isso, tá lá, tá feito, né.
é, é fato, né? Concreto. Então, não posso duvidar disso. Tenho certeza de que ele vai estar lá, metade já, depois vai ter tem mais 3 meses para nós estar lá, né? Mas vai vir, né? Então, gente, é assim que a gente tem que agir, né? É se dar conta de que a preocupação não vai, né? O nome já está dizendo, né? Preocupação, né? Tu tá sofrendo por uma coisa que não aconteceu ainda, ok? Então, pelo amor de Deus, ocupa a tua mente com coisa mais saudável, com coisa melhor, né? Já que nós temos que pensar, pense grande, certo? Já que tu tem que pensar, melhor pensar grande, né? São 3 grandes desafios na vida diária, tá? Problemas, certo? A gente tem que pensar em como sair deles. O foco tem que estar na saída. E eu costumo dizer que um problema, quando ele não tem solução, ele é uma situação. Situação a gente convive, problema a gente resolve, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o teu problema, ele tem solução? Foca na solução do problema. Se ele não tem solução, esquece. Ele é uma situação com a qual tu tem que conviver. Ponto. Ok? Então, aí tu para de sofrer, né? Porque não tem o que fazer, ok? Mas se tu ficar pensando nele, o que vai acontecer? Ele vai ocupar um espaço gigantesco na tua vida e ele vai aumentar cada vez mais, tá? Então, coloca o foco na solução do problema, tá? Nos conflitos, tu coloca o foco em como tu vai superar os conflitos, tá? E os bloqueios internos tem que te permitir experimentar o melhor, certo? Medo. No momento em que você se justifica, você atinge uma região do cérebro que produz o medo. E essa região produz adrenalina, porque quando a gente sente medo, a gente ativa essa adrenalina na gente, né, gurias? E gurizes. Não sei se tem gurizes por aí, tá? Então, a adrenalina produz o cortisol, o hormônio do estresse, tá? Ou seja, quanto mais a gente pensa na nossa situação difícil, mais ativa o nosso centro do medo, mais produz adrenalina, né? E mais a gente fica estressada. E estressada a gente não emite luz nenhuma. Ou seja, fica naquele nível baixo de luz, onde a gente não atrai nem mosquito da dengue. Mas é menos mal que não atrai, né? O mosquito da dengue. Centro da recompensa. Como é que a gente faz para ativar esse centro maravilhoso da recompensa, né? Nós temos que ativar o centro da recompensa, pois ele produz dopamina, serotonina e noradrenalina, que é a química do bem-estar, certo? São hormônios que a gente produz, né? Quando a gente está satisfeita, feliz, realizada, né? Então, a gente tem essa química do bem-estar, né? Quando você descarrega soluções, informações, que tá tudo bem, que tudo vai dar certo, que já tá tudo resolvido, né? Aí a gente produz essa química do bem-estar no nosso cérebro. E o que acontece com os nossos biofótons, né? Eles vão lá para cima no nível da alegria, né? Do entusiasmo, da paz, enfim, né? E aí a gente começa a atrair coisas, né, boas para nossa vida, certo? Então, vamos lá. O cérebro reage às informações que nós criamos. Então, é assim, uma vez eu dei um treinamento aqui falando sobre isso, né? O cérebro da gente é burro, gurias. Tudo que a gente disser para o nosso cérebro, ele vai acreditar, certo? Então, vamos alimentar o nosso cérebro com informações mais
né, promissoras, mais prósperas. É aquele negócio, tu te olha no espelho e diz assim, sou poderosa, sou maravilhosa, sou, né, top, sou lindona, né, tenho saúde, né? Aquilo que tu vai repetindo, e se tu coloca emoção nisso, o teu cérebro, ele vai acreditar. O teu cérebro, ele não vai julgar, ele não vai te dizer assim, ah, tu tá mentindo, entendeu? Ele não vai dizer isso, tá? O teu cérebro vai acreditar em todas as informações que tu passar para ele, tá? Então vamos parar de passar informação ruim, de ficar pensando, ai, mas eu não consigo. Quanto mais tu disser que tu não consegue, mais o teu cérebro vai dizer assim, ela não consegue, ela não consegue. Ok, então nós vamos fazer ela não conseguir, certo? Então, né, a Mary Kay, todo mundo fica mais bonita mesmo, né? Tá? Então, não apenas a sua realidade, isso você vai reverter qualquer impossibilidade em solução. Então, quando a gente pensa e dá essas informações para o nosso cérebro, ele acredita e transforma a nossa realidade, né, trazendo as soluções para as coisas que a gente quer. Né? Ai, daí tu fica naquela, ai, mas eu não consigo uma iniciada boa, as minhas iniciadas, todas elas não se ativam. Eu inicio e a criatura não vai adiante. Eu não sei o que. Aí fica falando mal das coitadas. Ah, não, porque são um bando de não sei o que. O que vocês acham? Né, tá falando, tá dando essa informação e o cérebro tá registrando. Ah, não, as gurias delas, a unidade dela não produz, as gurias são umas preguiçosas, elas não fazem. Aí tu fica pensando, ah, eu saio pra rua pra vender, não consigo, tenho medo de abordar, não consigo ligar. O que eu acho que vai acontecer? O teu cérebro ali, bom, ela não consegue ligar, ela não consegue abordar, ela tem medo, ela nunca vai conseguir. Pronto, acabou. Ao invés de tu te imaginar indo pra rua, fazendo abordagens, fazendo as vendas que tu quer, encontrando aquela potencial iniciada maravilhosa, né? Ligando, fazendo os agendamentos, imagina, vivencia isso. Tu, né, com destreza, com segurança, fazendo os inícios, né? Montando o teu time lá top, maravilhoso. Imagina isso, né? Coloca sentimento nisso. Tu não precisa acreditar. Tu não precisa acreditar, certo? No começo a gente começa a pensar e acha assim, tá, tudo bem. Mas tu vai imaginar e daqui um pouco, né? Tu vai criar o hábito, vai fazer o exercício, né? É porque é como assim, ó. É como ginástica mesmo, né? Se a gente não exercita aquele músculo, ele não vai, né, ter reação nenhuma, ele não vai ficar forte, certo? Então, a gente precisa exercitar, né, esse hábito de pensar grande, de pensar alto, de pensar soluções, de focar e olhar aquilo que se quer e não aquilo que não quer, tá? Então, para de repetir e olhar, principalmente, fica pensando e aí fala, né? Pronto, acabou, né? Materializou no teu mundo aquilo ali. Então, fale apenas aquilo que tu quer para ti, tá? É uma grande lição e não é fácil, gurias. Não é fácil. Aí tem a história, né, de 2 homens no hospital, que eu achei bem interessante, né? Era 2 homens que estavam, enfim, num quarto de hospital, um estava perto da janela e o outro mais distante, não podia se levantar para ir até a janela, né? E o que estava perto da janela lá, sempre olhava para a rua e tal, e o que estava distante perguntava para ele, né? Ah, o que tu tá vendo aí, né? E ele falava, que o dia tá lindo, tem sol, né? Tem crianças brincando no parque, hoje tá chovendo, né? Sempre falava, né? E o cara sempre perguntava e ele sempre falava que ele estava vendo. E aí o cara que estava longe ficava imaginando aquele dia, como é que estava e tal, porque ele não podia se levantar, né? Passou-se um tempo e o cara esse, perto da janela, faleceu, né? E aí o cara que estava longe, lá quando a enfermeira estava trocando, enfim, as roupas de cama e tal, ele disse assim, será que eu posso mudar de cama? Porque eu queria ficar perto da janela e tal, né? Para agora ele não tá mais aí para me dizer
como é que era, não, só isso, né? Pediu só que ficasse perto da janela. Aí ela mudou ele de lugar, e aí quando ele chegou na janela, tinha uma parede branca do outro lado, não tinha nada, não tinha... E aí ele disse assim, ué, mas como assim? Ele me disse que sempre me dizia como é que estava o dia, como é que estava o tempo, se tinha criança na rua, tinha não sei o quê. Daí eu disse assim, mas ele não poderia te dizer nada disso porque ele era cego, né? Então, né, gurias, ele lá ficava imaginando, né, como é que era, e ele se fortaleceu imaginando como é que era, como é que estava na rua, como é que estava o tempo, né? Então é tudo a impressão que o nosso cérebro recebe, né, daquilo que nos falam, né? Daquilo que a gente diz para nós mesmos. Então, se eu acreditar que o dia é lindo, é maravilhoso, né? Que tudo vai dar certo, que tudo vai transcorrer bem, o teu cérebro vai acreditar, né? Então, por que não perguntar por quê, né? A gente foi educado para buscar os porquês das coisas, né? Ai, por que eu não consigo? Por que não dá certo? Por que com a outra dá certo, comigo não? A gente está sempre buscando o que eu estou fazendo de errado, né? Então a gente foi educado para ver, para indagar, querer saber os porquês, né? De um problema com a intenção de não errar de novo, né? A gente fica naquela, não, tem que aprender e ver porquê para mim não errar de novo, né? Mas isso de ficar buscando o porquê das coisas produz esse hormônio do estresse, né? Você tem que procurar se educar, porque a pergunta certa a se fazer é como eu vou sair daqui, né? A gente precisa focar na saída. Então, ok, a minha unidade não tá legal, como é que eu vou fazer para que ela fique legal? O que é que eu preciso fazer para que ela fique legal, né? Qual é a saída para mim? Ok, não estou vendendo bem. O que é que eu tenho que fazer para vender mais? Para superar, né, as minhas dificuldades. Então, a gente vai lá buscar as receitas que tem na Mary Kay, né? Na Mary Kay você sabe qual é o que você tem que fazer. Você tem que fazer Mary Kay. Faz Mary Kay que vende, né? É verdade? Gurias, olha só, eu pedi 100 kits básicos. 100 kits básicos. Quem é que pediu 100 kits básicos aí? Quem? Quem pediu 100 kits básicos aí, ou mais de 100? Alguém? 54, ó. Luciana Faria, muito bem. Legal. Diretora Vânia pediu 50, mais 50 agora. Isso, Luciana, perfeito. Pediu 100, ótimo. Beleza, gurias, pedi 100, tá? E aí, o que a gente vai fazer para vender esses 100 kits básicos, gurias? Porque vocês pensaram assim, ó, pensa uma coisa aí contigo, tá? Eu só não pedi mais de 100 porque eu não tinha de onde tirar, tá? Porque eu rapei até a poupança lá do meu filho para comprar, tá? Porque, pensa, a Mary Kay está nos cobrando R$51,60, né? E nós vamos receber R$71,60. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada kit que a gente vender, a Mary Kay vai estar dando de graça o kit e nos pagando mais R$19. Vocês pensaram nisso? Vocês pensaram nisso? Hã? Vocês viram que absurdo? A gente está ganhando para comprar, né? Então, gente, pelo amor de Deus, cada kit que tu vender, tu vai receber os 51 que tu investiu e a Mary Kay ainda vai te pagar R$19 a mais. Ou seja, ela tá te dando dinheiro de volta. Então, vou repetir. Tu pagou 51, recebeu 71 de lucro, tá? Dos 71, se tu diminuir os 51, sobra quanto? 19. Ou seja, tu recebe o que tu investiu mais R$19. É isso mesmo, produção, tá? E tem gente que não vai fazer pedido. Vocês acreditam?
Acredita nisso? Tem gente que não vai fazer. Tem gente que fez e não botou kit básico no pedido. Não botou 2, 3. Agora o que tu faz com uma criatura dessa, gente? Ah, mas eu não costumo vender kit básico. Não interessa. Tu não costuma, vai acostumar agora, colega. Né, abençoada? Agora tu vai ralar, abençoada, para vender esses kit básicos. Qual é o foco da gente, gente? Agora, vender kit básico. Sai com 2 kits na bolsa, só volta para casa depois que vender. Foco total em vender kit básico. E aí, gente, não ganha dinheiro porque não quer, né? Porque não, preguiça pura e absoluta, né? Foca agora em PL geral para vender esses kits básicos, vender a outra promoção do mês passado, que foi maravilhosa, do firmador de área de óleos, né? Já vende os 2, olha o lucrão que vai ter. Do demaquilante, que foi da outra promoção, né? Foca nos produtos de promoção, gente, para ganhar muito dinheiro. E aí as queridas não ganham dinheiro no negócio, ficam se importando, né? Enfim, né? Não ganham dinheiro no negócio porque não estão fazendo o que tem que fazer, né? Não estão saindo para a rua, não estão agendando, não estão fazendo o seu negócio Mary Kay, certo? Porque estão se preocupando e olhando para outras coisas. Olha para o teu negócio, olha para aquilo que tu quer na tua vida. Quer ganhar dinheiro com Mary Kay? Foca no teu negócio, né? E, gente, pelo amor de Deus, dá para ficar sem fazer um pedido de pelo menos 10 gurias? Claro que é pouco, né? Eu pedi 100 e o que eu vou fazer? Vou trabalhar com as minhas anfitriãs, né? Vou trabalhar... vou sair para a rua com kit básico, vou trabalhar muito pele para vender, isso rápido, né? Mesmo que eu não venda rápido, não importa, eu vou estar ganhando igual, né? Mas eu quero vender rápido, então eu vou focar muito em pele, muito, para vender rápido. E a gente sabe que vende muito fácil o kit básico, né? Então não tem desculpa para tua desgraça, né? A responsável tá ali na frente do espelho, olha lá, achei a responsável, eu mesmo não estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Então, foco total naquilo que tu quer, certo? Focar na saída, né, gente? Então, foco no que você quer. Tu quer o quê? Consultoras, no caso de iniciação, consultoras que queiram o sucesso. Então, imagina essas consultoras chegando para ti. Consultoras que sejam comprometidas com o negócio. Não essas que ficam sem fazer pedido, né? Ah, não vou fazer pedido. Não vou fazer. Agora, esse mês, não, porque eu tô com muito estoque parado. Mas tá parado porque não trabalha, né? Exato. Não é verdade? Mulheres e homens com vontade de vencer. Vai lá e mentaliza. Vê essas pessoas. Enxerga elas. Tu quer clientes que comprem R$1.000 de ti. Imagina tu fazendo uma sessão e vendendo para uma pessoa R$1.000. Imagina isso acontecendo, né? Tu quer 10 consultoras ativas este mês para entrar em qualificação. Imagina e sente a alegria que tu vai ter ao conquistar isso. Tenho as minhas 10, vou entrar em qualificação, né? Eu quero ganhar R$5.000 por mês. Se bem que para mim não tá me bastando, preciso de mais, tá, gente? Então eu já tô mentalizando de 15.000 para cima, né? Fico ali vibrando, recebendo, vendo lá na minha conta aqueles 20.000 gordo lá, bem lindo, né? Vou querer muito, certo? Então fica mentalizando e sentindo né, toda a alegria que tu vai ter ao conquistar isso. Esse é o segredo, gente. Criando a onda, né? O cérebro começa a receber informações de qualidade. A pessoa começa a mudar e a ficar animada, porque eu duvido que tu pare de manhã, ao acordar, para uns minutinhos antes de levantar, faz lá a tua oração, respira fundo e começa a visualizar as coisas que tu quer e a sentir a alegria da conquista. E visualizar como se isso já estivesse na tua vida. Eu duvido que tu não vai acordar pilhada total, com entusiasmo a milhão,
cheia de energia. Duvido, gente. Certo? Com certeza, gente, eu já acordo assim, uhul! As gurias sabem, elas que me aguentam. Já chego lá gritando bom dia e tal, né? Louca, louca, louca. A única coisa mais contagiosa que o entusiasmo é a falta de entusiasmo. É aquelas pessoas assim apáticas, né? Gente, afastem-se de pessoas negativas. A pessoa não tá legal, sabe? Deixa ela lá no canto dela, porque aquilo ali vai fazer mal só pra ela. Se tu ficar junto, tu vai ser contagiado por aquilo ali, né? Então, deixa, essa pessoa tá mal, não tá no momento bom, não caiu a ficha dela ainda, deixa ela lá, né? Que não é problema teu, é problema dela. Porque a gente não tá aí para resolver, né? Problemas emocionais, enfim, eu não sou psicóloga, né? Então, crie a onda da influência, e a influência positiva é muito melhor, gente. Deixa ela trazer as facilidades e deixa que o universo vai trazer, tá? Então tu fica naquela onda, como tá a menina ali, assim, né, vibrando com muita luz, com muita vontade, querendo muito, fazendo bem, sabe, desejando o bem. Gurias, duvido, só vem coisa boa daí, né? E o nosso próximo slide, então, postura de não desistência, né? A gente não pode desistir, porque adversidades e problemas todo mundo tem. A gente não pode desistir de ser feliz. Muitos dos fracassados na vida são pessoas que não perceberam o quanto estavam próximas do sucesso quando desistiram. É uma frase do Thomas Edison. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Ou seja, a gente treina, a gente desenvolve a ginástica mental, gente, né? É realmente crer, é realmente acreditar, é realmente querer, é realmente vivenciar o que se quer mentalmente. Isso é o nosso quadro de metas, gente. Não é para ficar lá bonitinho, tu olhar sem acreditar. É para te entrar para dentro do carro, é para te subir no palco do seminário para debutar como diretora, é tu ir lá e estar na corte, é tu visualizar isso e sentir toda a alegria disso, né? Gente, quem é que vai entrar em qualificação aí em julho? Alguém vai entrar em qualificação em julho? Quem? Temos dicas aí em julho? Carolina, te imagina, querida, tu tem 2 meses, Márcia, Patrícia, Tamires, Cristine, um monte de dicas no mês que vem. Gurias, 2 meses para se qualificar e ir para Bariloche, gente, tá? Então, olha lá, eu vou ter uma dica também mês que vem, vou ter. E vou para Bariloche com ela, já tô me vendo lá, né? Então, fechar essa qualificação dentro dos requisitos para ir para Bariloche, 50, 40, 50, é possível, é só imaginar, ver, visualizar, sentir e ter a atitude, fazer, né? Sebo na canela para realizar o teu sonho, certo? Porque, né, nisso, nessa inspiração toda que tu vai ter, a realização virá, mas tu precisa ir em busca dela. Não pode ficar parado lá só babando, né, como a gente diz, tá? A questão do QI, né? O foco, ok, eu foco na saída, eu acredito em mim, mas a fulana é mais inteligente do que eu, e por isso ela consegue facilidades, tá? Você acredita que precisa ser inteligente para conseguir realmente o que tu quer, né? E tem que ter um QI fora do comum, tá? Pesquisas apontam que o uso de um alto QI de uma pessoa pode contribuir com apenas 20% de todo o sucesso financeiro dela, tá? Enquanto os demais 80% que impulsionam uma pessoa a ter grandes conquistas giram em torno de situações ou variáveis das inúmeras situações da vida, tá?
Então, atrair pessoas e inspirá-las independente de diplomas, tá? Atrair pessoas e inspirá-las independe, de diploma, tá? Não depende de que... Se a gente sabe, dentro da Mary Kay, né, gente, tem pessoas que, enfim, nunca estudaram, tem pessoas que estudaram, tem de tudo, né? Então, isso não é isso que determina se a pessoa vai ter sucesso ou não, tá? A inteligência emocional de cada pessoa é que faz toda a diferença, tá? Então, pessoas que possuem uma boa inteligência emocional se destacam por autoconsciência emocional. A gente precisa saber o que a gente está sentindo agora, tá? Porque se eu não me der conta disso, eu vou passar o tempo... vocês sabem, né? Na Bíblia tem uma parte que diz orai e vigiai, né? O que vocês acham que é isso? Orai e vigiai, né? Orar e vigiar nada mais é do que a gente precisa estar consciente do que está passando na nossa cabeça. Porque a gente fica repetindo frases constantemente no nosso cérebro, né? E muitas vezes essas frases são de queixa, né? Ai, meu Deus, não sei o que, porque fulano, blá, blá, blá. E aquelas frases estão na cabeça da gente, né? Diz ontem, o meu teto aqui de gesso caiu. O meu teto de gesso da cozinha. Faz uns trondo, né? E tem um vazamento na vizinha ali que eu vou ter que resolver. Mas caiu uma parte lá, tomei um susto e eu fiquei... Aí quando eu vi, eu tava assim, ai, mas que porcaria, puxa vida, justo agora que eu tô arrumando a minha cozinha, trocando os móveis, me acontece isso. Ai, não, só o que me faltava. Não, ó, isso na minha cabeça. Isso aqui, o que é, gente? É uma oração, né? Ai, que incomodação. Ai, meu Deus. Vocês entendem? Então, ocupa a tua mente com coisa melhor. Eu me dei conta de opa, não, só um pouquinho, né? Aí, quando eu vi, meu filho já tava, poxa vida, mãe, que droga, não sei o que. Eu digo, não, olha aqui, ó, vai dar tudo certo, a gente vai resolver. Fica tranquilo, isso não é nada. Tá legal, tá beleza, isso não vai nos mobilizar, nos deixar para baixo. Tá tudo indo muito bem, tudo fluindo maravilhosamente bem. E é isso, entendeu? Então, vamos resolver as coisas de outra maneira e não ficar se preocupando, né? Porque depois a gente resolve, que não dá para solucionar agora, tem que esperar segunda-feira chegar para resolver isso, falar com o síndico, blá, 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 então tá, né? E a mesma coisa, né? Não adianta a gente ficar sofrendo por antecipação, certo, gente? Bons relacionamentos, é preciso que a gente tenha bons relacionamentos. As pessoas com inteligência emocional, elas têm bons relacionamentos, elas possuem habilidades na resolução dos problemas, elas percebem as habilidades interpessoais, elas criam motivação individual e grupal, elas geram empatia, flexibilidade, elas são flexíveis, né? São resilientes, né? São assertivas e têm compaixão, né? Curiosidades. Muitas gostam mais da alegria do esforço do que da alegria da vitória, tá? Do livro O Essencial da Arte da Guerra para Mulheres. Então, essa historinha aqui, esse trecho aqui que a Karen compartilhou com a gente, fala de que algumas pessoas, elas sentem muito mais prazer, né, no esforço, quando elas estão lá na batalha, na luta, né, para conquistar tudo em conjunto, muito mais do que a própria vitória, do que a própria conquista, né. Então, essas pessoas, elas ficam muito tempo ali no trabalho, na dificuldade, porque, de certa forma, aquilo ali, né, estimula elas e tal, né. E o foco da gente é a conquista, é a alegria da vitória realmente, né? E cada vez que a gente conquista alguma coisa, partir para um próximo desafio, né? Mas não ficar naquela coisa ali, né, gente? Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa para identificar a maior diferença entre milionário e um bilionário. A resposta foi muito intrigante. A única diferença verdadeira era que
que os primeiros, os milionários, né, liam os seus objetivos uma vez por dia. E os bilionários liam 2 vezes por dia os seus objetivos. Simples assim. Não é interessante isso? Então, quanto mais a gente, né, mentalizar, sentir, respirar as coisas acontecendo na nossa vida, mais a gente vai estar emitindo essa luz e atraindo as coisas boas pra gente, né? Então, só criar a onda realmente não adianta, né? A gente precisa ralar o couro, né, gente? Sebo nas canelas, rala abençoada. Então, por quê? 10% é inspiração e 90% é transpiração. A gente realmente precisa, ó, de muita ação, certo? Não vai cair do céu. Eu acho que o erro, muitas vezes, das pessoas, quando vê o filme, O Segredo, ou lê o livro, alguma coisa assim, é que elas acham que basta ficar imaginando. E não é, gente. É aquela história, né, de que Deus é comigo, eu acredito, tenho fé, porém, Deus só tem meus braços e as minhas pernas para realizar a obra dele no mundo. Vocês já me ouviram falar isso aqui várias vezes. É porque eu realmente acredito que é assim. Não adianta eu ficar orando, pedindo a Deus, orando nesse sentido de que o que ocupa a minha mente é sempre os resultados positivos, as coisas boas, né? Sempre o entusiasmo, a alegria, o amor, a caridade, enfim, né? Mas não adianta nada disso se eu não tiver atitude, se eu não partir para a ação, porque é lá na rua que estão as pessoas que eu vou encontrar e que Deus vai colocar no meu caminho, não é dentro de casa, né? Então, gente, tem que ter muita transpiração, tem que trabalhar, ralar o couro mesmo, ir em busca, ter a ação, a atitude de fazer acontecer, tá? Então, uma dica, um método de iniciação que a Karen compartilhou com a gente, né? Ela parte primeiro da apresentação pessoal, que é importante a gente falar com muito entusiasmo, né? Falar em quanto tempo a gente está na Mary Kay, por que a gente escolheu fazer Mary Kay, né? E o que a gente mais gosta na Mary Kay, né? Eu gosto muito do espírito de ajuda, né? Eu gosto da carreira, dos ganhos. Eu gosto que a gente encontra muitas pessoas legais, conhece muitas pessoas, né? Enfim, tu vai falar de tudo que tu gosta, né, na carreira. Falar, contar a tua história pessoal, né? Por que é que Mary Kay né? Que nem eu contei pra vocês aqui, por que Mary Kay, que eu fiquei na Mary Kay, né? Que eu queria qualidade de vida, eu queria estar mais tempo com meu filho, eu tava precisando de um dinheiro extra e tal, né? Depois, a gente vai perguntar para a iniciada, a gente precisa estabelecer uma conexão, né? Então, a gente precisa saber dela se ela é casada, se ela tem filhos, se ela trabalha, o que ela faz, né? Quanto que ela ganha, né? Assim, de repente, se tiver a oportunidade, eu posso te fazer uma pergunta, posso saber quanto é que tu ganha e tal, né? O que ela gostaria de conquistar que ela não consegue com o trabalho que ela desenvolve, né? Ou se ela não está trabalhando, se ela tem algum sonho, né? Enfim, tá? A gente precisa conhecer essa pessoa. Por quê? Prestar muita atenção nas respostas, né? Para saber como é que a gente vai conduzir a apresentação da oportunidade. Porque a gente precisa apresentar para ela aquilo que ela quer saber, aquilo que a gente precisa mostrar para ela que Mary Kay tem aquilo que ela quer, né? Perguntar para ela por que ela se interessou pela oportunidade, o que ela viu, tal. Faz pergunta, né? Vai perguntando e puxando, né? Depois, quando tu for apresentar a oportunidade, tu vai falar exatamente aquilo que nós temos em Mary Kay que pode ser útil para ela, que vai de encontro às necessidades dela, tá? Porque é aquela história, não adianta tu falar para uma mãe de 2 filhos pequenos em viagem que ela não vai entrar na Mary Kay justamente porque ela não quer viajar, né? Mesma coisa, se na época que eu entrei me falassem, olha, tu vai viajar, não sei o que, talvez eu não entrasse, porque eu precisava estar com meu filho, não tinha com quem deixar ele, né? Então, né?
a gente precisa saber o que é que a gente vai apresentar para a pessoa, né? E por fim, né, é o fechamento. Então, pergunta o que ela achou do negócio, né? Já sai com a carta de iniciação, já mostra para ela, já pede os dados para preencher a carta de iniciação, né? Para ela começar já, né? E se ela disser não, pergunta o que a impede de começar. Eu faço isso, assim, realmente, eu sigo mais ou menos esse roteiro, gente. Eu falo com entusiasmo, eu conto a minha história, eu falo um pouco da empresa, falo do que eu gosto, né? Aí eu pergunto, deixa ela falar tudo, né? Pergunto, deixa ela falar, né? Aí depois eu vou apresentar a oportunidade, né? Nem sempre eu apresento o vídeo, ou pasta, né? Ou folder de carreira, enfim. Né? Esses materiais, eles são interessantes de se usar, às vezes eu uso, depende, né, da pessoa ou da situação, né? Mas, de resto, eu uso muito assim, a nossa revista Aplausos e mostro para ela ali e vou por aí, né? E ao final eu sempre pergunto, né, para ela o que ela achou, né? Eu vou ouvir dela se ela tiver algum impedimento, ela vai dizer, eu não tenho cartão, não tenho dinheiro, agora eu não quero, né? Então eu sempre pergunto isso, porque eu vou saber qual é a objeção dela, ou ela vai dizer assim, não, vamos começar agora, né? E aí, pá, ponto, né? Vamos lá, assina a carta, era isso, né? E se ela não quiser realmente entrar no negócio, né? O que a gente faz? A gente pede indicação, né? Poderia me indicar alguém, então, né? Que eu pudesse contatar, enfim, para oferecer a oportunidade. E a Heloísa Johnson, ela faz a pessoa se comprometer, porque, gente, muitas vezes a pessoa ela diz não naquele momento, né? Ela fala não, não, agora não, talvez mais tarde e tal. Então, faz ela se comprometer contigo, né? Então, você vai me prometer que quando, o dia que você resolver entrar para Mary Kay, que você vai entrar comigo, tá? Faz ela se comprometer, olho no olho e diga, né? O dia que tu mudar de ideia, eu nunca vou desistir de ti. O dia que tu mudar de ideia, por favor, entre comigo, que te apresentei a oportunidade. Faz com que ela se comprometa, tá? Bom, gurias, eu espero em Deus, né, que vocês tenham gostado desta aula. Que realmente tenha contribuído para vocês. Olha, são coisas que a gente tem que começar a praticar, como a gente disse, são atitudes, são exercícios diários, até isso se tornar um hábito, não é fácil, a gente tem que realmente ter consciência do que nós pensamos e do que nós sentimos diariamente para poder transformar essa realidade e atrair de fato aquilo que a gente quer para a vida da gente e não aquilo que nós não queremos. Nós temos que pensar e vibrar, desejar e sentir aquilo que nós queremos. Então, gurias, tirem o foco do que vocês não querem, certo? Esqueçam o medo, esqueçam a paranoia, esqueçam a grama do vizinho, olhem para vocês. Tá, ok? Essa é a dica que eu dou. E vamos fazer um fechamento sensacional, maravilhoso, fabuloso, poderoso, espetacular. Porque, gente, só acaba quando termina e só amanhã às 17 horas é que termina. Então ainda dá para iniciar, ainda dá para botar pedido, ainda dá para fechar a pontuação, certo? Vamos lá. Todo mundo mentalizando e acreditando junto que é possível sim, ainda mais nessa empresa, gurias. Porque aqui a gente pode mesmo, tá legal, gente? Vou passar para vocês o arquivo, baixar para vocês salvarem e poderem compartilhar, porque conhecimento, entusiasmo e felicidade, alegria tem que ser compartilhado mesmo, né, gente? A gente realmente tem que passar uma energia boa para todo mundo,
né? E vibrar muito, certo? Tô procurando aqui o bichinho. Cadê você? Onde você está, meu Deus? Tá aqui. Achei. Pega aí, gente, então. Tá? Vou mandar aí para todas. Eu sempre posto lá no grupo também. Já vai. Ok. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu aí? Ok. Eu sempre deixo lá no grupo treinamentos online com a diretora de Luz Novelli, tá? Podem pedir para eu adicionar lá, que eu adiciono todo mundo, ok? Gente, muito obrigada. Foram quase 200 pessoas aqui essa noite, maravilhosa, cheia de muita energia boa, de muito amor. E que, olha, Deus esteja com a gente, certo? Muita garra, muita fé, muita vontade, muita alegria e entusiasmo, tá? E vamos lá, fazer um fechamento show de bola mesmo, porque isso é Mary Kay, né, gurias? Beijo, beijo, beijo.